Este conteúdo é para você, advogada e advogado que quer iniciar do zero na advocacia previdenciária, já gerando lucro em curto prazo. O que eu falarei aqui com você são 6 diretrizes, eu trarei, peço que você preste atenção nessas 6 diretrizes fundamentais para iniciar corretamente do zero na advocacia previdenciária e visando uma coisa, gerar lucro em curto prazo. Antes de ir para o conteúdo, quem já conhece o meu trabalho, por favor, clique aqui no joinha, e se você ainda não conhece e considerar esse conteúdo útil para a sua advocacia previdenciária, também clique no joinha. Vamos lá para o conteúdo. Eu fiz 6 anotações aqui, 6 diretrizes que eu considero fundamentais, que se eu tivesse ouvido lá no início da minha advocacia previdenciária, em março de 2006, quando eu iniciei, seria outro panorama, eu lucraria muito mais e mais rapidamente, e infelizmente não tive quem me falou isso, e eu estou aqui para ajudar você. E no final do vídeo eu trarei uma informação também fundamental, que essa informação será um marco divisor na sua advocacia previdenciária, um raciocínio, algo que você talvez nem conheça ainda, que existe essa possibilidade para gerar lucro na sua advocacia previdenciária. Vamos lá para a primeira diretriz fundamental. Se você vai advogar na área previdenciária, é fundamental que você defina qual regime de previdência você focará a sua advocacia previdenciária para lucrar. O que eu quero dizer com isso? Partir aqui do pressuposto que você tem pouco conhecimento ou conhecimento nenhum na área previdenciária. Você tem que pensar o seguinte: tá, eu vou iniciar na advocacia previdenciária e quero ganhar dinheiro nessa área. Se eu pensar assim, eu tenho acesso mais a militares, ou eu tenho acesso mais a servidores públicos, ou eu tenho mais acesso à população em geral. O que eu quero falar com isso? Na advocacia previdenciária, nós podemos escolher advogar, por exemplo, para regimes próprios de previdência, para quem é vinculado a regimes próprios de previdência, como os servidores públicos e os militares, ou nós podemos advogar para quem é vinculado ao INSS, que é o regime geral de previdência. Claro que nós temos também os regimes complementares de previdências, que eu não vou entrar aqui no mérito. Mas qual é a importância de definir isto? Tá, mas professor Rodrigo, eu não posso advogar para todos? Poder pode, só que aqui a proposta é que você lucre rapidamente, num curto lapso temporal. Imagine o seguinte: você vai definir assim, mas servidor público, eu posso gerar lucro em curto prazo porque eles têm uma capacidade de pagar antecipadamente para eu fazer um planejamento previdenciário, por exemplo. Só tem um detalhe: você está no início da advocacia previdenciária. Então, no início da advocacia previdenciária, com menos intimidade com a matéria, você com certeza não terá um repertório bom para conversar com os servidores públicos. E o que eu falo de repertório bom? Quando os servidores públicos vêm conversar com você, e eu já fui servidor público, eu já trabalhei, eu era procurador público concursado, eu pedi exoneração em 2 anos do cargo público, mas eu tive muito contato e eles já vêm com um repertório muito grande. Eles já fazem muitas vezes a pergunta para você, sabendo a resposta, para testar se você sabe o que está falando. E se eles não sentem segurança, é muito mais difícil você vender o seu serviço na advocacia. E um detalhe, toma muito mais tempo. Você precisa, daí eu já parto para a segunda diretriz. Além de definir o regime, e eu sugiro aqui que é o regime de previdência que eu trabalho, que eu gerei lucro num curto e médio e longo lapso temporal, porque eu já estou há quase 18 anos advogando,
é o regime geral de previdência. Porque no regime geral de previdência, os benefícios são muito mais fáceis de trabalhar. E com um detalhe, os fatos que ensejam o direito aos benefícios, eles ocorrem a toda hora ao nosso redor. Gravidez, morte, acidente, doenças, idade avançada. Então, são todos fatos que estão ocorrendo a todo momento. Então, nós temos um acesso mais fácil às pessoas que precisam desses benefícios e será mais fácil você, né, angariar, ter clientes. Por isso que eu sugiro o regime geral de previdência e já pego o gancho para falar da segunda diretriz fundamental. Se você definiu, não, eu quero gerar lucro no regime geral de previdência, né? Quem é vinculado ao regime geral de previdência, INSS. Ótimo. A segunda diretriz fundamental é você definir quais serviços e benefícios são mais lucrativos em curto lapso temporal e mais fáceis de trabalhar para você concentrar a prospecção de clientes para esses benefícios. Porque nós temos mais de um benefício e mais de um serviço que pode ser prestado no regime geral, junto ao regime geral de previdência social. E como eu falei, quando você inicia na advocacia previdenciária, não existe ainda uma capacidade muito ampla, muito assertiva de trabalhar com toda a gama de benefícios e serviços. Então, é importante que você comece pelo mais fácil, que gera lucro em curto prazo. E eu estou falando aqui para ter uma estratégia de prospecção desses clientes. Tá, mas professor Rodrigo, e os outros benefícios? Se alguém me procurar, eu não vou atender? Vou deixar de lado? Não, não é isso que eu estou falando. Os outros benefícios é no orgânico. Se aparecer, você dará uma solução para essas questões e que no final do vídeo eu vou falar como você terá um apoio para ter essa solução. Porque o início da advocacia eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil raciocinar assim, chega o cliente, ele vai fazer pergunta, mas eu estou inseguro. O que eu vou pedir de documentos? Que documento que eu vou analisar? O que é o CNIS? Como é que eu analiso o CNIS? Tudo isso eu darei solução. Hoje tem uma solução muito fácil para você ter uma ajuda para resolver isso e eu falarei no final do vídeo. A terceira diretriz fundamental é que você tenha uma estratégia, né? Eu coloquei aqui um plano bem organizado para prospecção de clientes no mundo digital e no mundo real. Isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque hoje tem muito apelo nas redes sociais, você deve já ter visto vários anúncios apelativos mesmo, assim, resumidamente, me contrate que eu vou fazer você fechar 5 contratos por dia, 100 e poucos contratos por semana, por mês. Isso aí é furada, não caia nessa. Não caia nessa por quê? A pessoa que oferece isso, ou ela nunca fez isso na vida dela, né, na área dela, ou ela realmente só trabalha com tráfego pago, por exemplo, nunca trabalhou, não conhece a realidade da advocacia, e por não ter essa noção, ela não sabe que quem está no início da advocacia precisa ter um tempo maior para receber esses clientes, analisar o direito. E hoje, isso tem que ser feito de uma forma útil ao agradável. Tá, eu preciso de um tempo para analisar, mas eu não posso demorar muito para dar o retorno, senão eu perco o cliente. Imagine você realizando lá um tráfego pago, atraindo um monte de gente e um detalhe, um monte de contatos por WhatsApp, lhe mandando mensagem. Tem que ter uma estratégia de depuração disso, porque nem todos virarão clientes. Você não está prospectando clientes, está prospectando possíveis clientes. E quando eles começam a chegar, você precisa ter uma forma de ter uma rotina que aquilo é um atendimento rápido dessas pessoas, identificação do direito, precificação dos honorários, oferecer o serviço, fechar contratação
Imagine fazer tudo isso sozinha, sozinho na advocacia. Tem que ter uma estratégia, tem que ter uma logística coerente. Isso é muito importante. A quarta diretriz fundamental tem a ver com isso que eu acabei de falar, da prospecção. Quando você prospecta possíveis clientes, esses clientes chegarão para falar, os possíveis, né, clientes chegarão para falar com você. A quarta diretriz é algo que eu considero assim relevantíssimo na advocacia, que é o primeiro contato com os possíveis clientes. Esse primeiro contato, ele é decisivo para você vincular esses possíveis clientes, criar vínculo de confiança para ter acesso a documentos, a senha do meu INSS, enfim, informações fundamentais para poder analisar o direito, vislumbrar a possibilidade de ganhar o benefício, prestar o serviço, precificar os honorários, oferecer o serviço e fechar a contratação, que é uma atividade de venda. Você vai convencer os clientes a lhe contratar. No mundo digital, isso precisa de uma estratégia melhor do que no mundo real, porque no mundo real a pessoa está ali vendo, está ao vivo. No digital, a desconfiança é maior. Então tem que ter estratégia para isso. Tem que ter uma forma de fazer isso. É uma quarta diretriz fundamental cuidar com o primeiro atendimento. A quinta diretriz fundamental que eu anotei aqui é analise muito bem se quem, olha só, isso hoje é uma coisa que induz muito a erro, atrapalha quem está iniciando na advocacia previdenciária e acaba desestimulando, né? Isso tem que cuidar muito. Hoje nós temos muitas ofertas nas redes sociais de cursos, serviços, enfim. Só que analise, isso é fundamental para você ter sucesso. Analise se aquela pessoa que está lhe oferecendo um curso, um serviço, ela realmente está comprometida com o seu sucesso. Não tem problema vender curso, vender serviço, isso aí não tem problema nenhum, né? Se eu tenho um conhecimento, o conhecimento é vendido, né? É uma coisa natural, isso já existe já há anos, né? Nós pagamos faculdades, pagamos cursos, é uma coisa lógica. A questão é, eu tenho que ter um compromisso com você conforme a fase da advocacia que você está. Veja o seguinte, eu estou produzindo este conteúdo para quem está iniciando do zero na advocacia previdenciária, que nem sempre é do zero, né? Quem cursou direito, está cursando direito, tem as bases do direito, né? O início do direito, os fundamentos que servem muito para o direito previdenciário. Mas o que eu quero dizer é que esse vídeo foi formatado para conversar com advogadas e advogados iniciantes. Se eu estivesse conversando com quem já está lucrando na advocacia previdenciária, com quem já está com o escritório estruturado, a conversa é outra. Eu sei as dores de quem está nessa fase. Eu sei que às vezes está num limite, ganhando 10 mil reais, 15, 20, e não consegue mais avançar na advocacia por causa de gestão. Eu falaria de gestão, eu falaria de contratação de pessoas. Não é a mesma lógica. Então tem que ter esse compromisso. Com quem eu estou falando? E isso hoje não existe muito, porque você vai ver assim, ó, inicie na advocacia previdenciária lucrando com planejamento previdenciário, ligado ao regime geral de previdência. Essa pessoa não tem um compromisso com você. Porque planejamento previdenciário, por exemplo, é um ticket bem baixo, você não consegue cobrar alto dos clientes, né, que são ligados ao regime geral de previdência, toma muito tempo e quem está iniciando na advocacia previdenciária não tem uma capacidade técnica ampliada de raciocínio de fazer um bom planejamento previdenciário, porque ele é complexo e ele demanda muito tempo. Vamos supor assim, ó, pensando na melhor das hipóteses, se você é contratada por uns 10 clientes e com muita sorte você consegue vender ali um planejamento de 500, 600 reais, que é um valor alto para esses clientes. Não se iluda. 500 reais vezes os 10 clientes, interessante, 5 mil reais de honorários.
Só que você tem que prestar aquele serviço, tem que saber conversar com o cliente. E aquele ali toma muito tempo. Você vai ficar impedido de prospectar novos clientes, pegar novos serviços. Então tem que ter estratégia e muitas vezes essas pessoas não têm compromisso com você. Então analise isso. Olhe para você assim, ó, que fase eu estou da advocacia? Peraí, esse vídeo aqui, ele está me prometendo que vai me ajudar a prospectar 10 clientes por dia? Peraí, 10 clientes por dia? Fechar 10 contratos por dia? 5 dias na semana, vezes 5, 50 clientes? Como é que eu vou dar conta disso? Se isso for verdade, porque não é assim para fechar contrato. Vamos partir da premissa que isso é verdade. Esses 10 clientes por dia. 5 dias, 50 clientes. Eu tenho 50 atividades para fazer ali, 50 serviços. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dar conta desses atendimentos? Desses 10 atendimentos por dia, vamos supor? Não tem sentido, né? A advocacia previdenciária bem estruturada, bem organizada, ela é gradual. Você pode ganhar dinheiro, gerar lucro em curto prazo, com benefícios específicos e de uma forma que você dê conta daquele trabalho. Isso é muito importante e analise quem está lhe oferecendo serviço. E a sexta e última diretriz, isso acho que é a parte, é o divisor de águas, como eu falei, na advocacia previdenciária. É tudo que eu precisava lá no início da minha advocacia previdenciária, em março de 2006, e não tive, né? Não tive acesso a isso, até porque até pouco tempo não existia essa possibilidade, que é o seguinte: nós, quando queremos iniciar na advocacia previdenciária, logo nós procuramos uma pós-graduação ou um curso prático para aprender a advogar na área previdenciária. Eu já dei aula muitos anos em graduação, Universidade de Direito, em pós-graduação e em cursos específicos para advogadas que queriam aprender a lucrar na área previdenciária. Em 2009, um juiz do trabalho, que é doutrinador de direito previdenciário, me convidou para substituí-lo num curso para advogados na área previdenciária, na cidade de Curitiba. Lá o local, o nome é Centro Europeu, tinha um curso modulado de previdenciário para advogados, e eu identifiquei, dando aula para advogados, que existia uma carência muito grande para quem inicia na área previdenciária, apesar dela ser muito lucrativa, precisa saber iniciar, de um apoio, de um convívio diário para as questões que aparecem na rotina da advocacia, no dia a dia, que não são supridas e nem podem ser supridas com pós-graduações ou cursos. A pós-graduação, os cursos, via de regra, eles ensinam mais aprofundadamente a parte jurídica, da jurisprudência, da lei e da doutrina, mais aprofundado. Ocorre que a carência que tinha nos colegas eram, por exemplo, os clientes chegavam, faziam a pergunta, travei, não sei conduzir esse atendimento, não sei que solução dar para esse problema. Eles não podiam esperar a aula da pós-graduação ou o curso para resolver aquela questão. E mais, algumas questões, muitas, não são resolvidas nos cursos ou em pós-graduação. Por exemplo, como é que você faz o primeiro atendimento dos clientes? Como é que você pede documentos? Como é que você precifica os seus honorários? Como é que você passa a proposta de honorários para convencer os clientes a lhe contratar e não fazer gratuitamente lá no CRAS ou lá na Defensoria Pública ou até sozinhos? Como é que você vai convencer os clientes a lhe contratar? Por que que os clientes vão, por exemplo, vou até pegar minha mochila, tá aqui, olha só, eu sempre recebo constantemente de benefícios, nessa estratégia que eu estou falando para você, dinheiro, eu sempre recebo, parcelado, valores parcelados de benefícios que eu cobro na advocacia, que é lucro em curto prazo,
que é bem importante, que é o que eu estou estimulando a você buscar. Só que esses valores que eu ganho, que eu recebo, os clientes podem fazer sozinhos. Eles podem fazer por outras instituições representadas pela Defensoria Pública. Por que eles me contratam? O que eu falo que eu convenço esses clientes a me contratar? Isso não é aprendido em pós-graduação, especialização ou cursos. E daí que vem a novidade. E daí é que vem o grande divisor de águas. Hoje existe a possibilidade de você conviver diariamente comigo e com colegas advogados numa comunidade, que é uma comunidade de advogados chamada Previdente, onde nós oferecemos uma série de ferramentas para você ter esse amparo, ter esse apoio desde o início da sua advocacia previdenciária. Você será efetivamente levado pela mão para lucrar na advocacia previdenciária em curto prazo, mas também, não menos importante, em médio e longo prazos. Só que no início da advocacia previdenciária é importante gerar lucro em curto prazo. Se você quer conhecer a nossa comunidade, essas ferramentas, eu deixarei o link aqui embaixo e também deixarei o meu contato direto, você falará comigo, efetivamente, para eu aprofundar e demonstrar como é que funciona a nossa comunidade, que serve de amparo para você iniciar bem, muito bem, na advocacia previdenciária. E se você gostou deste conteúdo, se ele foi útil para você, já deixe aqui o seu joinha, o gostei, e compartilhe esse vídeo com os seus colegas, né, as suas colegas advogados que também querem iniciar bem na advocacia previdenciária. Conte comigo para gerar lucro na sua advocacia previdenciária.